Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. A palavra de Deus diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Há uma promessa na palavra de Deus maravilhosa. O crente participa do triunfo de Cristo. O crente triunfa junto com Cristo. E o apóstolo Paulo descreve esse triunfo do crente por meio de Cristo, usando aqui uma comparação de algo que era muito comum naquela época. Versículo 14, há uma outra versão que tem uma tradução melhor, lá do original grego. Versículo 14, o início está assim: e graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E em seguida, apóstolo Paulo também fala de cheiro de vida para a vida, bom cheiro da vitória. Naquela época, quando um exército romano era vitorioso, ele regressava à cidade de Roma, mas não entrava na cidade. Nenhum exército romano podia entrar na cidade de Roma. Ele acampava antes de um determinado rio, o Rubicão, e aí o general vitorioso ia acompanhado dos seus oficiais, de uma guarda de honra. Ele ia numa espécie de desfile, de cortejo de triunfo até Roma. E em Roma ele era recebido, o general vitorioso, com o seu cortejo, com o seu desfile, ele era recebido em triunfo. E à frente daquele cortejo do exército triunfante, iam emissários com um incenso especial, com o aroma da vitória. E quando aqueles emissários entravam à frente do general, bem antes do general chegar, entravam em Roma com aquele incenso, o povo já sabia que o exército tinha sido vitorioso e que brevemente chegaria o cortejo da vitória. Por isso que o apóstolo Paulo fala de Cristo nos conduzindo em vitória. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em cheiro de vida. Agora, quando o exército perdia a batalha, havia cheiro de morte. O exército era aniquilado e, obviamente, não regressava. E o que ficava no campo de batalha era o cheiro de morte.
dos mortos ali. Mas o apóstolo Paulo diz que com Cristo nós sempre somos conduzidos em vitória. E estamos apresentando não o cheiro de morte, mas o cheiro de vida, da vitória de Cristo. O que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar com isso? Algumas condições para que realmente nós sejamos vitoriosos, triunfantes, juntos com Cristo. Primeira coisa que nós percebemos aqui claramente é que nós só triunfamos com Cristo quando permitimos que Ele nos conduza. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A condição para triunfar, para participar da vitória de Cristo, é permitir que Ele nos conduza, que de fato Ele comande a nossa vida. Se queremos participar do triunfo de Cristo, se queremos ser vitoriosos, precisamos permitir que realmente Ele comande nossas vidas, nós precisamos realmente nos submeter totalmente a Cristo. Um dos segredos da invencibilidade daqueles exércitos romanos era a sua disciplina total. Acontecesse o que acontecesse em campo de batalha, eles eram totalmente obedientes ao seu general, aos seus comandantes. E há um episódio que isso ficou muito flagrante. A inferioridade das legiões romanas era de 5-1. Quando eles estavam conquistando a Grã-Bretanha, ainda sobre o reinado de Nero, houve uma batalha contra os exércitos da rainha celta lá, Bretã, Boudica, e os bárbaros bretões eram 100.000, um exército mais ou menos 100.000, e as legiões romanas somente 20.000. E mesmo assim deram uma surra naqueles bárbaros, infligiram uma derrota terrível, estava uma inferioridade de 5-1. E todos os historiadores e analistas de estratégia militar concordam que foi graças àquela disciplina inabalável do exército romano, obedecendo a todas as ordens, a toda aquela estratégia do seu general. Aqueles exércitos eram vitoriosos porque se submetiam à condução dos seus generais. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós somos vitoriosos porque somos conduzidos por Cristo. É Ele que nos conduz em triunfo, em campo de batalha. Em campo de batalha, para que possa acontecer aquele cortejo, aquele desfile do triunfo. Nós precisamos ser soldados obedientes e disciplinados do Senhor Jesus Cristo. Antigamente tinha um canto que a gente cantava muito, Nosso General é Cristo, né? Isso precisa ser realmente uma realidade em nossas vidas. Nós temos a tendência de querermos mandar em nossas vidas. Nós temos uma tendência de querermos sempre tomar as nossas próprias decisões por conta própria. Queremos sempre decidir o que é melhor para nós, mas na realidade nós temos que ter que submeter tudo a Cristo. Nós precisamos permitir que os ensinamentos de Cristo triunfem sobre os nossos próprios desejos. Só quando nós permitimos que Cristo triunfe em nossas vidas, só quando nós permitimos que
que Cristo nos conquiste completamente, aí é no que nós participamos da vitória do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos permitir que realmente o Senhor Jesus nos conduza para que sejamos verdadeiramente vitoriosos. Agora, há uma outra coisa aqui nesse texto, muito claro. Esse incenso que era queimado à frente do cortejo vitorioso, que o apóstolo Paulo diz aqui que compara a nosso viver. Versículo 15 diz: porque para Deus somos o quê? O bom cheiro de Cristo. E no versículo 16 diz que somos cheiro de vida. Cheiro de Cristo e cheiro de vida, a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver anuncia o triunfo de Cristo. E o triunfo de Cristo sobre nós nos traz vida. Quando nos rendemos a Cristo, aí que temos vida realmente. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais o quê? Vida, e vida em abundância. E coisa maravilhosa, Jesus nos conquista, Jesus nos submete para o seu, não para nosso mal, não para uma servidão ruim, não, mas Jesus nos submete para que tenhamos vida. Jesus declarou lá no Evangelho de Mateus, está registrado a declaração de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde, e em mim encontrareis descanso para vossas almas. Jesus não é um tirano querendo nos fazer gemer sob dores, sob peso. Não, ele diz que o jugo dele é suave, ele é manso e humilde, e tomando sobre nós o seu jugo, o seu domínio, nós encontraremos o quê? Descanso para nossas almas. Sob o comando de Cristo, conduzidos por Cristo, nós exalamos cheiro de vida, o cheiro de Cristo com a nossa maneira de vivermos. Meus queridos, e o apóstolo Paulo diz, deixa bem claro, que nós precisamos ser idôneos para isso. Nós precisamos estar à altura para exalarmos esse bom cheiro de vida, cheiro de Cristo, cheiro de vitória. Ele pergunta, ele lança um desafio aqui no final do versículo 16. Para essas coisas, quem é idôneo? Apóstolo Paulo aqui não está duvidando que o crente em Cristo não tem capacidade de viver dessa maneira. Não, ele não está duvidando, não. Ele está lançando um desafio para os crentes. Ele está dizendo, olha, vocês precisam viver dessa maneira. Vocês precisam realmente viver manifestando já a vitória de Cristo. Vocês precisam viver já exalando o cheiro de vida, cheiro e perfume de Cristo com a sua maneira de viver. Maneira de viver em santidade. Uma maneira de viver que nós sejamos realmente idôneos. Nós precisamos manifestar esse domínio de Cristo em nossas vidas. Precisamos ser idôneos. Precisamos de viver de santidade e de amor. As pessoas precisam sentir esse cheiro de Cristo em nós.
santidade e amor, para que as pessoas realmente creiam nesse triunfo de Cristo. Agora tem mais uma outra coisa, para nós participarmos desse triunfo de Cristo. Já vimos que precisamos realmente submeter nossas vidas a Cristo, já vimos que precisamos manifestar o caráter de Cristo vivendo em santidade, vivendo em amor. Para participarmos desse triunfo de Cristo, nós precisamos anunciar o Evangelho. Aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele deixa muito claro, ele não era um falsificador da palavra de Deus. Ele era um legítimo anunciador do Evangelho. Com toda a sinceridade, ele diz, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. É interessante, ele deixa muito claro a sua convicção que Cristo é o próprio Deus. Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. Quando ele falava de Cristo, ele estava falando de Deus. Por quê? A Bíblia declara que Jesus Cristo é o próprio Deus. Tem um cântico, um hino que a gente cantava muitos anos atrás, estava bom da gente ressuscitar esse hino, que diz assim, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até, mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Jesus é Deus, não é um homem. Não é um homem que viveu em santidade, em amor, e que foi se aperfeiçoando, e que Deus gostou muito dele e o adotou como seu filho. Não, a Bíblia declara, Jesus é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, alguns falsificavam o Evangelho, aliás, alguns não, ele diz muitos eram falsificadores da palavra de Deus, já naquela época, do início do cristianismo, e hoje também andam muitos falsificadores do Evangelho por aí, falando coisas erradas a respeito de Jesus, falando falsidades a respeito de Jesus. Nós precisamos anunciar o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus, que é Deus, que se fez homem, lá na cruz sofreu o castigo pelos nossos pecados e que ressuscitou. E só por meio dele há salvação para aquele que se arrepende dos seus pecados, para aquele que crê nele de todo o coração, para aquele que confia nele, para a sua salvação. Nós precisamos anunciar esse Evangelho verdadeiro, com sinceridade, não em busca de lucro, como muitos que andam por aí, muitos desses falsificadores que andam por aí, anunciá-lo com sinceridade, na presença de Deus. Meus queridos, o Senhor Jesus garante o seu triunfo por meio da sua obra. Inclusive, nós vimos domingo passado, Filipenses, mencionamos aqui, domingo retrasado, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, que mostra na palavra de Deus muito claramente isso. O triunfo do Senhor Jesus Cristo é devido à sua obra. A sua obra de vir a esse mundo, de manifestar visivelmente o caráter de Deus na sua pessoa, de morrer na cruz por nossos pecados, de ressuscitar
mostrando que tudo o que ele falou é verdade, ressuscitar, retornar ao céu. E lá em Filipenses capítulo 2 diz que por causa disso ele foi exaltado novamente sobre tudo, sobre todos, e chegará o dia que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O triunfo do Senhor Jesus Cristo se deve à sua obra. E, meus queridos irmãos, fica muito claro aqui, então, no versículo 17, que nós participamos do triunfo de Cristo quando nós participamos da obra de Cristo, anunciando o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo era um pregador, era um anunciador sincero e na presença de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, nós participamos do triunfo de Cristo quando nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Temos sido anunciadores verdadeiros do Evangelho de Cristo. Estamos vivendo de maneira a manifestarmos o bom cheiro de Cristo, cheiro de vida, cheiro da vitória de Cristo, vivendo em santidade, vivendo em amor. Tudo isso só é possível se de fato nós submetermos todo o nosso viver ao Senhor Jesus Cristo. E às vezes tem uma coisinha ou outra na nossa vida que a gente ainda quer controlar. Coisinha ou outra, não, isso aqui é a minha reserva pessoal, isso aqui eu continuo mandando, isso aqui sou eu que continuo decidindo. Não, meus queridos, é rendição total ao Senhor Jesus Cristo, para que de fato Ele possa nos conduzir. E aí sim, seremos conduzidos por Ele, sempre, em triunfo. Você, meu querido, já entregou a sua vida a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já crê de todo o coração no Evangelho, na boa nova, verdadeira, de que Jesus é Deus que se fez homem para a nossa salvação? Você já crê, já confia que Jesus lá na cruz sofreu o castigo por todo o pecado? Você já pediu o perdão de Jesus? Você já tem certeza da vida eterna com Deus pelo perdão de Jesus Cristo para você? Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Entregue sua vida para Ele. Deixe que Ele realmente o conduza em triunfo. Passe a ter esse novo viver, exalando o cheiro de vida, de vitória do Senhor Jesus Cristo. E nós, queridos irmãos, que já tomamos essa decisão, permitamos que realmente Cristo nos conduza totalmente, para que de fato anunciemos a vitória de Cristo